Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Agora na Rádio Metrópole, Revele. Às 14h, Sintonia. E às 3h, Metrópole Serviço. Metrópole. No rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira. Metrópole. A rádio da cidade. Metrópole FM. Começando mais uma edição aqui, quarta semana do nosso Revele, depois de um final de semana com muita novidade. Lollapalooza com Fora aí tomando conta, setlist, morte de baterista, Oscar com tapa na cara, né? Hoje é muita conversa. E hoje também é a estreia da novela mais esperada dos últimos tempos, Pantanal, né, que na verdade é um remake, né, de um grande vacilo que a Globo deu há 32 anos atrás, né, recusou a sinopse de Benedito Rui Barbosa, que foi parar na época na Manchete, não foi? Acho que foi Manchete. Virou um sucesso estrondoso e a Globo tinha que fazer essa meia-culpa e está lançando hoje com ares de superprodução. Nós vamos receber aqui Tayane Machado, especialista em novelas, para a gente falar um pouquinho, né, se esse gênero ainda é um gênero que mobiliza o Brasil, como é que é essa estreia, qual é a expectativa, será que vai passar de 25 dígitos ou não, 25 pontos ou não? Bom, quem quiser participar, boa tarde, Valdir. Faustão continua numa viagem internacional, gastando dinheiro loucamente, enquanto os brasileiros enfrentam a crise econômica terrível. Faustão gasta loucamente nos Estados Unidos. Soube que ele vai trazer 3 botijões de gás de lá. Vai trazer. Vai trazer um encanamento completo. Cláudio Sacramento, diga aí. Guerreiro. Ai, menino! Oi. Oh, yeah. Diga aí. Sou eu. Tem que ter um complemento, Eu não sei qual é o meu ainda. Tem que ter um complemento, o slogan. Muito bem, vamos lá, ouvinte, participe, ligue pra cá, 35055000 e fala ao vivo. Tem o nosso WhatsApp, que é o 981553258, youtube.com/portal Metro, onde estamos ao vivo, e não esqueça de seguir o Revele nas redes sociais, Babi. Siga o Revele nas redes sociais, no Instagram, @revele.metrópole. José Ninguém tá dizendo que na época da novela Pantanal, o apelido era Peitanal. Era Peito Anal. Nossa. Meu Deus! Perdoe viu o Cristiano os pais Oliveira que como estão tá? buscando suas crianças na escola. Você viu o Cristiano Oliveira como tá? Foi uma época em que a Manchete apelava muito pra essa coisa de nudez. Então não tá tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira. Todo dia alguém ia tomar banho de cachoeira, boiava, voltava, aí mergulhava e voltava, era bunda pra cima, peito pra baixo. E audiência, hein? A audiência pipocando. E Bora Ver que o Juliana Paz aparece logo rolando nua no rio. Olha, já garantiu a audiência. Já aí garantindo hoje, aí um percentual. Hoje à noite, Não sei se é hoje logo animado. A cena, né? Assistam para ver. Né? Mas hoje é uma estreia aí, gera muita expectativa. Bom, vamos começar com Lollapalooza. Qual é a sua avaliação geral? Rapaz, olha, o Valdir. festival Lollapalooza pra mim sempre foi uma referência de festival, assim, porque até dando um toque para outros festivais, a curadoria é uma coisa muito importante, né, Guerreiro? Eu acho que tem alguns festivais que acabam se perdendo porque negociações comerciais, acordos comerciais são importantes, mas a curadoria não pode passar, né? Você não pode deixar. Um festival que se repete toda atração, todo ano, já sendo assim bem venenoso aqui, né? Então o Lollapalooza tem essa característica de trazer sempre grandes artistas que estão no cenário internacional. Eles não trazem série B, série C, não. Eles trazem sempre Quem tá top. E os novos, né? E aquela coisa que, de novo. E assim, acho que das coisas mais importantes pra falar do festival, assim, o primeiro festival foi marcado muito com chuva, né? Teve uma chuva, um temporal, não sei se você viu. Violento, né? O cancelamento de alguns shows, né? E São Paulo tem isso, né, Guerreiro? de uma hora pra outra vira. Bicho, Interlagos é um negócio, foi uma ventania de cair torre, assim, gente se machucou, enfim. É o teste para o evento, é a chuva repentina. Já tivemos o problema aqui no Réveillon um ano. Pois é. Por mais que você É uma loucura. se precaveja, é difícil lidar. E você lidar com um lugar que tá com 70 mil pessoas por dia, né? Então, Perigo. assim, é uma loucura. E também, assim, teve a morte do baterista do Foo Fighters, que era um dos headliners, né? Dos principais atrações. Explique o que é headline. Headline é aquela atração principal, é a cabeça, né? No festival, geralmente, são aqueles que encerram.
Cláudio, você é um headline do Rádio Linha Baiano? vermelha? Do Rádio Baiano? Eu não. Você Você é um quê? midliner. Você é o quê? Não, Midline. ou é um backline, Um backline. lá embaixo. Um backline. Ele tá Mas- no meio, né? Ele tá no meio. Então, assim, acho que isso foi marcante porque o Foo Fighters encerraria o festival. Você imagina que você fazer um festival e a principal atração, a última atração, para encerrar o festival, você tem uma situação como essa. O cara morreu, uma infelicidade, um grande músico, um cara talentosíssimo, que infelizmente mais uma vítima, né, de coisa- drogas. E enfim. tava um coquetel ali, viu? Pois Rapaz, é, o bicho, negócio é uma tava situação... misturado ali, É miserável. um rapaz que já tinha um histórico, né, de Complicado, overdoses e tal, e, tal, enfim, tal. mas um E- grande músico. Agora, eu até acho, é uma opinião minha pessoal, né, que a produção tem que estar mais colada com essas figuras. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu falo que se não colar, é difícil. O quarto do hotel é um perigo. É o quarto do hotel, né? Ainda E mais na aí, Colômbia, né? Na Colômbia, vambora. Mas enfim, assim, outra coisa que marcou o festival, e eu acho que acabou dando um tom ao festival, que virou, né, um festival de música que ganhou uma conotação política. A Foi. campanha começou. Por quê? Pois é, porque Começou. a partir do show de Pablo Vittar, né? Começou a partir do show de Pablo Vittar na sexta-feira. Enfim. E aí, se você também pode fazer uma linha direta com a campanha de Anitta, que é anterior a isso, que é a campanha para quem tem mais de 16 anos tirar o título de eleitor, né, para poder votar, no caso, contra o candidato à reeleição. E isso, na verdade, tomou conta do festival. Tomou Acabou conta. virando a grande... entrou o tribunal... TSE, né? TSE entrou pesado e já tem um movimento contra. Inclusive, a coisa foi tão mal feita que eles processaram a empresa errada. Você soube disso? Mas, rapaz, é incrível. Mas o pessoal é muito incompetente, gente. Bicho. Mas assim. É assustador. Nesse sentido, nesse caso específico, né? Quando defende essas coisas. E assim, eu acho que. Eu não sei exatamente, a gente não sabe quais são as intenções e as estratégias por trás dessas decisões, né? A gente soube que foi o partido do presidente que entrou com a PL, ação, né? PL. Entrou com o TSE. Mas assim, isso só fez inflamar mais, né? Você jogou gasolina no fogo. Né? Então, assim, todos os artistas a partir disso, todos os artistas, mas assim, todos os artistas nacionais, inclusive algumas figuras internacionais, também entraram nessa campanha contra Você soube que disseram que vai ter Lula Milícia? Não, eles chamaram o festival de Lula Palusa. Lula Palusa. Agora, você imagine... não, mas é um horror de falta de informação. Aí quem vai ser o headline? Netinho. Meu Deus do céu. Diz que vai ser Netinho, Amado Vai Batista bombar, e hein? Sérgio Reis. Vai ser um sucesso, não vai ter ingresso pra quem quer. Pois é, Agora, bicho, é uma não, coisa que eu é falo perigosa, sempre, né, essa coisa de você proibir. Essa postura do atual presidente contra a classe artística o tempo todo, ostensivamente, né, tem um momento que isso vai gerar uma conta aí. Vai. Tem um passivo aí para ser resolvido, porque é uma coisa ostensiva, né, uma coisa agressiva, uma coisa muito complicada, né? Então, olha, esse ano o incêndio já está estabelecido, né? Vai quebrar o pau aí, vai ser discurso o ano inteiro, muita gente vai falar. Então eu quero dar os parabéns a Pablo Vittar, que eu acho que se posiciona muito bem, fez um show belíssimo. Foi. Né? Eu não tenho paciência pra voz, aquela voz de pato manco me desespera. Boa noite, galera! Já me dá desespero. Eu não aguento não, Cláudio. Quando vem... Concordo. Eu não aguento aquilo não, eu não aguento aquilo não. Eu não vou mentir que eu prefiro Glória Groove. Mas, entendeu? Tenho que reconhecer que ele é um performer maravilhoso. Agrada muito, né? Agrada muito, Ela é. entendeu? Mas aquela voz bate em algum nervo meu que não chega bem. Pois é. Então, me dá aquele tremor, tá? Agora, vamos... E mais algum destaque de show. foi Eu vi uma o show do marca- Emicida, achei Emicida. sensacional. Foi a marca, acho que a outra coisa, musicalmente falando, acho que os artistas brasileiros se destacaram, assim, absurdamente. E, assim, não deixando nada a desejar, porque geralmente quando tem esses festivais onde você tem artistas gringos e artistas nacionais, às vezes ficava aquele abismo entre a produção. Não, esse ano... Não, o show de Emicida, um show do Djonga. Não sei se você viu ontem. Eu- O Djonga é um Eles rapper. entraram no lugar do Foo Fighters, não foi? Na verdade, assim. Fizeram um e show tiveram confuso convidados. aí. Fizeram Não um funcionou, show no não. final que acabou não funcionando muito. Inclusive, já ficou 20% do público ficou. Né? Porque, de fato, assim, tinha muita gente lá Tapa comprando buraco. ingresso. Foi um Então tapa-buraco. eu estava exausto. Ninguém Né? aguentava mais. Mas vamos falar agora de... O show do Emicida foi sensacional. E o Oscar 22, né, que ontem eu fui me meter a assistir, acabei ficando acordado, deu um desespero, porque eu não tinha sono. Mas a verdade é o seguinte, eu quero falar uma primeira coisa. O grande acontecimento do Oscar, infelizmente, foi um tapa de Will Smith em Chris Rock, que foi brincar com a doença da mulher dele. E tá até no ponto aí. Cláudio, passe aí esse tapa que já está em Se puder todas pegar as... Pode soltar. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Diga. Né? Então, assim, em um determinado momento, Chris Rock, que é um grande comediante, ator, né? Um cara, dessa Todo safra mundo do odeia o stand-up, Chris. né? Pois é, todo mundo odeia o Chris. Claro. Né? E aí ele fez uma piada com a esposa de Will Smith, estava na plateia lá com Will Smith. Ela tem uma doença chamada alopecia, se me corrijam se eu falei o nome correto aqui, que gera uma queda de cabelo. E ela resolveu raspar a cabeça, ela resolveu assumir a doença e raspou a cabeça. E o Chris Rock fez uma piada dizendo que ela poderia fazer No Limite da Honra 2, que é um filme com Demi Moore, que Demi Moore... Terrível, raspa a cabeça. Raspa a cabeça, Uma enfim. comparação horrorosa. E foi uma piada. E aí o Will Smith, imediatamente a esposa do Will Smith ficou super constrangida. O Smith simplesmente levantou numa elegância e foi e deu um tapa na cara do Chris Rock. E retornou e ficou sentado lá falando pra Chris Rock, completamente constrangido. Ó, tira o nome da minha mulher, assim, com um palavrão muito lindo, mas pra quem entendeu inglês aí, da sua boca. E aí, assim, a minha opinião já de antemão, Guerreiro, é que acho que a partir do momento da piada, tudo é se lamentar, né? Porque, assim, eu ouvi e li muita coisa hoje a respeito disso, né? É difícil você condenar totalmente, 100% a reação de Will Smith, porque, assim, ele já tem uma relação antiga, né? Já tem uma coisa... A gente não sabe como é que esse copo tava, se esse copo tava transbordando, se foi uma gota d'água. Mas, assim, a violência, nesse caso... Assim, a gente tem que sempre condenar. Acho que é tipo uma casa que começa a ser construída errada e depois vai ser sempre errado. Então, assim, algumas pessoas falaram de machismo nessa reação, que assim, é o homem que foi lá, que usa a sua força vai física começar a leitura, pra defender a mulher. Enfim, daqui a tem pouco muitas. vai ter uma tese de doutorado. De qualquer forma, tapa. 10 minutos depois disso, o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator. Aí o tapa foi duplo. Pois é, aí ele podia ter usado desse momento, né? Então, assim, acho que talvez... Mas eu vou dizer uma ele coisa... pediu desculpas também, Não, né? eu Então, acho assim, que tem coisas... celebrar esse tapa E também tem não é uma coisa legal. perigo de perder o Oscar por isso? Não. O VAR, Não, né? tem notinha dizendo que parece O que VAR. ele perca. Pode ser que ele perca? Tem notinha já dizendo, eu vou procurar aqui. Certo? Vou chamar o VAR. Chamar o VAR, né? Chamar o VAR pra ver. Chamar o VAR pra ver. Não, agora, tem horas, minha gente, que é difícil, porque assim, tem determinadas, aquela velha conversa que a gente tem aqui, até onde a gente pode fazer piada, e até onde eu acho que a piada fica desagradável. Nada justifica um tapa na cara. Pois é. Né? Mas eu acho que é preciso ter cuidado. Né? Esse Oscar, inclusive, eu vou falar mais sobre ele depois, entrou novamente uma coisa que me incomoda muito. Que a academia adora filmes com pessoas com problemas. Tanto psicológicos como físicos. Fez uma pessoa cadeirante, pode ganhar. E esse ano eu acho que foi a consagração, porque esse filme que ganhou é uma bosta. Desculpe o termo. No Ritmo do Coração, é um melodrama de sessão da eu não tarde. vi ainda, Muito. mas... Ataque de Cães, assim, pelo amor de Deus. Muito bom. Drive My Car, tem Duna. Drive My Car é maravilhoso. Tudo é melhor. Falam muito do Licorice Pizza, né? Também, que diz que é eu não vi, maravilhoso. Ou seja, foi o pior. Ganhou o pior. Certo? Então eu acho que o ator, tudo bem, eu fico com o pé atrás, certo? Que ele tem aquele problema, é surdo, conseguiu fazer o filme super bem, mas eu acho que cai no melodrama aí, desnecessário, não gosto. Inclusive, acho que perde credibilidade. O Oscar tá num momento muito difícil, precisando recuperar a audiência, né? Porque perdeu muito impacto com essa coisa de TV a cabo, de multiplataforma, né? Ele tá tentando se reinventar. Aqui, então, eu acho que realmente... Diga aí, Babi, qual é a nota? O jornal norte-americano New York Post publicou que talvez Will Smith precise devolver sua estatueta de melhor ator por causa de sua conduta durante a cerimônia. De acordo com o site, a academia tem um código de conduta que condena violências, abusos ou discriminações de quaisquer esfera. Uma comissão de ética deve analisar a situação. Ele deu um tapa aí. Vai render. Eu sugiro que o cara podia se machucar cara de feio, né? Ataque do Cães. Ele pode entregar. Porque é um homem de 1,90m dando um soco num cidadão de 45 quilos, né? Assim. Ainda segundo a publicação, a fonte
Próxima comissão afirma que a atitude do ator deixou todos no teatro numa situação muito desconfortável. Foi bem desconfortável. E vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, na hora você achou que era piada. Depois você percebeu que Pois não. é. Exato. Né? Porque Eu achei acho- isso também quando eu vi lá. na hora. E tem um vídeo, assim, de alguém filmando a plateia de Denzel Washington, né? No intervalo, contendo ali, né, o Will Smith. E aí, inclusive, o próprio Will Smith, no discurso dele, quando ganhou o Oscar de melhor ator, ele falou, ó, Denzel acabou de dizer pra mim, esse é o seu grande momento. E nos grandes momentos, o demônio aparece pra atrapalhar. Então, assim, ele falou, não deixe que nada tire esse brilho. Mas não tem como. A partir dali, foi um constrangimento. Eu que tava assistindo, fiquei constrangido. Imagine você lá, na cerimônia, sentado. Outra coisa, gente, que eu acho também, às vezes a tentativa de fazer piada com tudo. Botaram aquelas 3 apresentadoras esse ano, né? Então, o tempo todo, e fica um negócio que às vezes não tem graça. Ela visitando o Museu de Hollywood foi uma coisa constrangedora, fazendo uma piada atrás da outra, da pior espécie. Eu acho que é outra Até coisa ali que fica tava bom. chato. Você não achou? Não, acho chato. Eu acho que tem uma hora que fica assim muito forçado. Entendeu? Assim, Ali eu meio- achei aquele negócio da visita do museu, realmente ali eu... Não, eu acho meio chato mesmo. Tem um ouvinte na linha, já nós somos convidados a falar. Só vou atender esse. Nuno mais ninguém. Nascimento, na Diga, linha. Bruno. Nuno. Nuno. É Nuno. Oi, Guerreiro. Oi, Valdir. Oi. Cadê Opa. o Faustão? Faustão tá nas Bahamas. Gastando dinheiro. Olha só, Guerreiro e Valdir, eu queria dar uma opinião. Eu sou um homem negro e eu fiquei bastante constrangido com o que eu vi ontem no Oscar, mas a gente tem que fazer a relevância de uma coisinha. Muitas vezes nós temos a ideia de achar que uma agressão verbal não é uma agressão, mas muitas vezes uma agressão verbal acaba doendo muito mais do que a agressão física. A piada que o Chris Rock chama de piada foi super grosseira, super indelicada. E apesar de a gente ter esse discurso de que a violência não justifica, tem um momento que a gente tem que parar e contemporizar. Será que aquela piada que ele fez realmente doeu menos do que o tapa que ele levou? Especialmente quando a gente fala de questão de estética e da aparência de pessoas. Não se faz brincadeira com a aparência das pessoas, muito menos com pessoas negras que desde criança, desde pequena, sofrem determinados comentários racistas e preconceituosos. Então, apesar da cena ser lamentável, eu não condeno o Will Smith do que ele fez, porque eu faria a mesma coisa, até pior. Abraço. É muito difícil realmente condenar a reação dele, assim, né? Você assistiu ontem o Lollapalooza, você viu o Djonga, que é um rapper de 27 anos, de Minas Gerais, que ele fez um discurso no final falando sobre isso. Porque ele agrediu um cara no jogo de futebol recentemente, isso deu um problema danado, e ele falou disso no show. Ele falou, recentemente eu dei um soco na cara de um cara aí, não foi correto, mas são 27 anos sofrendo. São 27 anos entrando numa loja sendo perseguido por vendedor, porque alguém acha que eu vou roubar. São 27 anos sofrendo preconceito na escola, nos lugares. Então, tem uma carga aí que é muito difícil de você também. O Will Smith, quem sabe ali até como é que tava esse copo dele, né? Mas uma gota ali que transborda. Não, é delicadíssimo. Bom, minha gente, vamos apresentar a nossa convidadíssima de hoje, né? Grande amiga, Revele. grande especialista em novelas, né? É um tema que eu adoro, né? Adoro. Lá vem Barbarita. Revele. Não, Nem esquece leia. isso. Eu adoro, né? Então, Thay, minha querida Thay, né? Que eu sempre chamo de Thay. Hoje é um dia especial na dramaturgia. Bem-vinda aqui ao Revele, né? Com o lançamento da refilmagem ou regravação de Pantanal, né? No momento em que a primeira pergunta que eu lhe faço, né? Tayane Machado é especialista, estudiosa, está fazendo o 3º doutorado. Quando ela acaba ela começa a ficar suar frio, vai faz outro. Aí reclama, aí vai para fazer outro. É uma loucura, é um vício, uma compulsão. Você sabia que tem um amigo meu, terapeuta, que está tratando só disso. Só disso aí. As pessoas que não conseguem parar de fazer doutorado. Não, mas eu não tô nesse time, Não faz não, parte calma. desse grupo aí, né? Tem um amigo meu que ele tá cuidando, a pessoa chega lá, meu Deus, eu quero fazer mais um doutorado. Ele, vamos sentar para fazer essa terapia. Pra poder dizer que tá fazendo, reclamar que tá Assim, fazendo. não, é uma coisa que o organismo não funciona mais. Tá, bem-vindo aqui ao Revele. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a primeira pergunta, o primeiro questionamento. A novela é um gênero em declínio, com grande perspectiva de extinção? Jamais. Por quê? Jamais. Inclusive, eu comentei sobre isso na última reunião que eu tive com alguns noveleiros que eu venho estudando, porque as pessoas colocam a telenovela como sendo um gênero em semelhança a outros produtos audiovisuais. Né? Compara-se com cinemas, compara-se com as séries norte-americanas, não com as séries brasileiras, e se tem aí essa ideia de que há um declínio. A telenovela tem uma linguagem única, uma linguagem específica, uma linguagem que conversa com a maior parte das pessoas hoje do Brasil. E a gente tem hoje grande parte da imprensa, que é aquele grupo que se diz crítico, mas não é crítico, né?
porque não existe crítica de telenovela no Brasil, na minha opinião, mas que está o tempo todo olhando só para o lugar onde eles estão, de privilegiados, que tem como pagar uma TV a cabo, pagar um canal por assinatura, um streaming, dizendo a telenovela acabou. Mas a gente sabe que não. Hoje, 94% dos brasileiros têm televisão em casa, 97%, segundo o último dado do PNDA. E grande parte deles tem a televisão como única forma de lazer e entretenimento, tendo a telenovela como principal produto. O problema é que os índices de audiência não chegam nessas pessoas. É o que eu chamo de audiência silenciada. Ah, é verdade isso? Porque existe um número que dizem representativo de pessoas que o Ibope coloca o aparelhinho lá, o Pipomita. Nem mais Ibope agora, né? Tem outro. Agora o Ibope acabou, né? Tem outro nome. É Ibope Cantar Mídia. Exato. E esse aparelhinho não chega nesses lugares. Não chega, por exemplo, nas cidades rurais, onde as pessoas estão consumindo bastante telenovela. Não chega às grandes periferias ou às pequenas comunidades. Estão ali na Grande São Paulo, que, em geral, são os índices divulgados. É a Grande São Paulo. Nem é o resto das outras capitais que estão dentro da avaliação do Então você Ibope. acha que os índices estão nebulosos, eles não são tão precisos? Não são. Vou te dar um exemplo. O Lugar ao Sol foi uma novela que a gente sabe que teve problemas. Eu, inclusive, tô com um rancinho da Globo por conta disso, que sangrou um projeto em a favor do outro. Mas, quando, na primeira semana de Um Lugar ao Sol, saiu a notícia dizendo que foi o pior Ibope da novela das 21 horas. Antes disso, só Além da Ilusão. Além da Ilusão. Tá. Foi a Além do Amor, desculpa, porque é tanta novela que eu não sei. Além de tudo. Além do Amor. Só que no mesmo dia saiu uma outra matéria dizendo... Lei do Amor. Lei do Amor. Lei do Amor, Só que no mesmo dia, saiu uma notícia em outro portal dizendo que foi recorde do streaming no fim de semana. Tá. É engraçado porque hoje você pode assistir um programa de várias formas. Exatamente. Então a audiência para ser medida é dificílimo. Exatamente. Né? Assim, é uma coisa realmente complicada. É uma soma. Essa é a minha grande crítica. Taine, quando você fala assim, conversando com noveleiros, fica com dúvida, quem são os noveleiros? Eu posso responder isso no final da minha tese de doutorado. Que é justamente sobre isso. Quem são os noveleiros? Especialistas. Não, você veja, olha, a novela é um gênero, por exemplo, eu posso falar que sou um noveleiro. Apesar de ser um noveleiro meio aposentado. Meio aposentado. Mas como é um noveleiro ser um noveleiro meio é o cara aposentado? que gosta de ver novela. Exato. E que vê frequentemente. E que vê frequentemente. Por exemplo, se eu estiver em casa e tiver uma novela boa no horário, eu vou ver. Exato. Por exemplo, eu não vou pra seriado, eu não vou pra nada. Eu vou ver a novela. Eu também. A não ser que seja uma novela, porque, por exemplo, eu não sei se você concorda comigo, tá? A TV, por exemplo, o horário das 7, que era o horário que eu amava, degradou, acabou. Isso. Era um horário de comédia, Cassiano Gabos Mendes, até o próprio Lombardi fazia algumas coisas interessantes. Depois virou uma coisa com cara de nada. Virou uma coisa querendo ser infanto-juvenil. Infanto-juvenil, meio debilóide. Aí eu via sempre, agora das 9, se estiver pegando, por exemplo, eu assisto. Agora, a minha pergunta é, você como estudiosa, como noveleira, como é que você vê a perspectiva dessa movimentação, dessa overdose de Pantanal aí, né? Que a Globo tá fazendo igual a Big Brother, que ninguém suporta mais. Exato. Você liga a televisão, a qualquer hora tem uma coisa de Big Brother. Me dá um pânico aquilo. A Ana Maria Braga, coitada, não faz mais uma receita. É Big Brother. É uma loucura. Aí a sessão final é o filme que estão vendo na casa. Né? Virou um negócio assim. É uma movimentação, uma mobilização para o Big Brother, inclusive prejudicando alguns programas. Teve uma situação com o Pedro então, Bial o Pantanal aí, criou uma expectativa que pode, ao mesmo tempo, se reverter contra. Como é que você vê isso? Exato. A Globo vem trabalhando nesse projeto praticamente desde 2006, quando ela comprou os direitos da novela, né? Inclusive, teve uma treta em 2008 que Silvio Santos tinha também a novela, tinha comprado a novela na massa falida da Bandeirantes, né, da Manchete. E aí, exibiu em 2008, e teve uma treta com a Globo de direito, eu comprei, eu não comprei, foi processado, enfim. Mas desde 2006 ela vem trabalhando nesse projeto. A ideia era que essa novela fosse exibida em 2020, mas teve a pandemia e aí teve que ser adiada por conta disso. E desde 2020 que a Globo vem fazendo merchandise com a Pantanal. Há um ano, 2021 ainda, eles fizeram um especial no Fantástico de quase 30 minutos, né? Falando sobre Pantanal. E isso aconteceu. Se seguiu. O que eu acho é que eles estão... A Globo hoje ela tem total autonomia e reconhecimento no campo que ela atua de poder matar um projeto em relação para que o outro, na verdade, possa ser mais investido. Que foi o que aconteceu com o Lugar ao Sol. Que foi o que aconteceu com o Lugar ao Sol, né? Ou seja, não teve
merchandising, faltando um mês pra novela, eles não tinham soltado ainda a novela, o que ia ser. Cortes e mais cortes, no meio da novela você via que não tinha gancho. Depois foi esticada. Depois foi esticada. Enfim, fizeram uma loucura. E que é uma pena, né? Porque Lícia Manso tem um texto maravilhoso. Mas eu acho que isso cria dois grupos aí. Aqueles que não aguentam mais e querem boicotar de fato a novela. Eu tô ouvindo muita gente falando sobre isso. Em geral, os noveleiros mais críticos e apaixonados. Não for fake, eu não aguento mais que eu apaixonar. Tem a revolta dos noveleiros raiz. Dos noveleiros raiz. O Lugar ao Sol tem tanta coisa, né? Casa Bahia. Mas tem o grupo daqueles que estão ali dizendo, eu vou assistir só para ver o que é que vai dar. Eu tô nesse time, pra ver o que vai dar, com esperança que, de fato, ele seja uma novela bonita, na verdade, né? Mas pedindo paciência às pessoas, que a gente tá falando de um remake, né? Que as pessoas entendam que é uma refação. É engraçado quando você pega uma novela de 32 anos atrás, né? Com outra situação no mundo, né? No Brasil e tudo. Eu acho que o Bruno lá, o neto de Benedito, eu acho que ele atualizou algumas coisas. Sim, bastante. Eu acho que a força, por exemplo, imagética da novela é muito grande. Exato. Né? Assim, tem um impacto muito grande. Eu acho que Fagundes vai fazer falta. Pra quem não sabe, Fagundes ia fazer como é o nome do personagem? Zé do Rio, como é? O Velho do Rio. Velho do Rio, né? Entrou Osmar Prado, que não tem o porte de Fagundes, não é um ator pra segurar uma coisa dessa, pode até fazer bem. Tá tendo problema na gravação, brigando com todo mundo, o Osmar é uma complicação, né? Mas não é Fagundes, eu acho que faltou a perna, ficou sem ter o grande ator, né? Que Marcos Palmeira é um bom ator, mas não é esse top. Então eu acho que isso vai dar uma capengada nessa coisa do protagonista, sem dúvida alguma. Não sei se Jesuíta vai funcionar fazendo aquilo. Na verdade, Jesuíta, eu tenho medo dele em novela, né? Ele não é um excelente ator de filme, mas chega na novela, não sei o que dá. Dá um nó ali, ele não vai adiante. Mas nada garante que não possa ser um grande sucesso, né? Vamos aguardar aí pra ver. Eu acho a mina faz uma linda, não sei como é que ela vai funcionar. Né? Geralmente é melhor quando a expectativa é baixa e a coisa surpreende positivamente. Né? Que foi o caso que aconteceu com o Pantanal. Ninguém esperava que Pantanal virasse o que virou. Pantanal começou com 14 pontos na manchete, que era uma média maravilhosa pra emissora na época, e terminou com 44. A Globo teve que mudar tudo, né? Inclusive tem uma história da direção, que Monjardim é um diretor excepcional, que fez a primeira versão. Rogério Gomes é um diretor premiado, mas eu soube que foi tanta confusão que já foi demitido da Globo. Não foi fácil o processo interno. A gravação em locação é complicado. Na verdade, diz que houve uma treta ali de quem manda, né? Entre o Washington e ele, que o Washington agora é o chefão no núcleo de teledramaturgia. E ele sempre teve muita autonomia. Vila Marim tá abaixo dele. Que é de entretenimento. Acima é o Washington. Que é um cara muito do digital, etc. Mas o Rogério se sentiu com menos autonomia para fazer o processo dele. Então vamos ver aí, manda pra gente, tem mensagem aí, Valdir. Tá aqui, ó. Ricardo Cury de Gui e Ceci estão vindo e mandam beijos para Dinda Thay. Meu Dinda! E tem muita gente pedindo pra gente comentar o final de Lugar ao Sol. A gente acabou falando. Olha, deixa eu falar uma coisa. Comente você primeiro, senão eu acabo tomando seu lugar. Diga. E já colocando aí uma pontinha nessa sua avaliação, o Guerreiro fala muito aqui dessa coisa de novelas que foram gravadas inteiras e depois colocadas ao ar, que isso é um erro. Que acha que a obra tem que estar aberta e na verdade, toda novela que se preze foi mexida. Sim. Né? Todas. Os atores entram com um terço na mão e um ramo de salsa na outra, porque ninguém sabe o que vai acontecer com aquele personagem. Novelas, por exemplo, aquela novela que está repetindo Paraíso Tropical, Wagner e Camila Pitanga tomaram a novela. E Alexandra Negrini foi pro Espaço Sideral. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Márcio Garcia sumiu no clone, sei lá onde, Caminho das Índias. É assim, aí Rodrigo Lombardi virou galã. É imprevisível. E quando a novela tá fechada, o público não pode fazer isso. Exato. Então fala de Um Lugar ao Sol, já pegando esse gancho aí do... Pois teve isso, né? Foi a primeira experiência veio lá no Tempo do Imperador, né? Muita gente fala dessa coisa de obra fechada, mas eu prefiro falar de ser uma obra construída, porque a gente tem as minisséries que eram assim, né? De alguma maneira, mas ocupavam outro horário. Porém, nesse caso foi mais difícil por se tratar, acho que a primeira novela das 21 digamos assim, inédita, né? Eu acho que o baque maior foi esse em relação a Um Lugar ao Sol. Mas ela começou bem, né? A novela começou bem. As primeiras 2 semanas foram maravilhosas, inclusive, de alto impacto. O que eu acho que aconteceu é que alguns personagens acabaram se perdendo ao longo do processo, né?
A Rebeca, por exemplo, começou maravilhosa com um discurso massa sobre etarismo, etc e tal. Porém, foi se perdendo essa história no meio do caminho. No final, tentaram recuperar. Porém, entretanto, todavia, foi na semana final da novela em que cortaram justamente o lugar dela nessa campanha, que seria de continuação desse tema, né? Teve a questão também da Nicole, né, sobre gordofobia, que também foi esquecida no meio do processo, retornar no final. Tem a questão do protagonista, que tinha um personagem maravilhoso na mão, de grande complexidade de personalidade, mas eu acho que ele não deu conta de fazer, né? Cauã, acho que não foi. Então, acho que a questão de Lugar ao Sol, acho que teve muito isso de ser uma obra fechada, digamos assim, que o público pôde intervir pouco. Mas também eu acho que teve uma questão do lugar que esse programa... dos cortes desse programa e das coisas que aconteceram. Coisa, eu vou falar, eu, enquanto espectador, a novela era muito pesada. É o meu ver. A novela não tinha respiro. Inclusive, saiu uma nota agora, recente, eu não sei de quem foi, de que nunca viu tanta doença junta. Que todo mundo adoeceu no final. Tinha doença de câncer, a distúrbio psicológico, Alzheimer, entendeu? E no momento de pandemia, isso... Eu acredito que essa novela não teve boa audiência mesmo. Mas a gente tem Manuel Carlos, que também fazia isso. Não, mas Manuel Carlos tinha uma coisa mais dilatada. Essa era tudo muito pesado, por exemplo. Era tudo muito porrada na cara. Então eu acho que isso gerou... Ao mesmo tempo, tinham coisas líricas lindíssimas. Os casais de terceira idade, que eram lindos, entendeu? Assim, Maireta com o Reginaldo, tinha o namoro também de André Beltrão com... André Beltrão, ou seja, mas eu acho que um elenco grande, maravilhoso, cenas maravilhosas, mas o todo, eu acho que Cauã não tinha estofo para protagonizar essa novela. Também acho que não. A gente comentamos isso aqui, como ele tava, né? Alguém falou aqui, tá todo duro esse esforço por si só não dá jeito. Não rolou, não. Ele é disciplinado, ele é um ator que cresce muito, mas não adianta. Ele não tinha a loucura de Wagner, a loucura de um Palmeira, entendeu? Não vai. Então você acha que se a obra não tivesse fechada, o cara teria mexido, né? Com certeza. Com certeza. Lícia Manso. Porque Lícia Manso tem um texto muito bom. Como ela mesma já disse em algumas entrevistas, que ela nunca ansiou, assim, pelo esse horário das 21 horas. Ela sempre gostou do das 18. Porque ela sabe fazer texto com conflitos familiares sempre muito bem feito. Ela é a né? Manuela Carlos. Manuela Carlos. Mas muito melhor. Muito melhor. Diga-se passar, ela sai do Leblon, não aguento mais daquele Leblon. Exatamente. Diga aí. Alguém falou, Rosa Nunes falou, gente, pra mim as novelas desandaram desde a Viagem. Eu falei, poxa, não. Depois da Viagem teve muita coisa boa. Teve a Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, que é um clássico. É considerado um clássico. E eu queria dizer isso, né? A Viagem é uma novela que já teve... Vale a pena ver de novo umas 2 ou 3 vezes. Já foi avisada 6 vezes. Já foi pro Viva. Você acha que o tamanho do sucesso, se reflete na quantidade de vezes de repetições? Tem uma questão aí que a Viagem é diferente, por exemplo, de outras novelas, que é o tema central ser atemporal. A questão do espiritualismo, ele vai ser atemporal. Então, qualquer período que essa novela estiver sendo exibida, as pessoas não vão sentir que tem uma coisa muito antiga, muito distante, uma realidade mais contemporânea. Tem sim o fato de ter sido na década de 90, né, atitudes, vestuário, etc. Mas como tema central, ela é sempre atual. E ela já foi sucesso na Tupi com a Eva Vilma. Já foi sucesso, entendeu? exato. Ivani Ribeiro aí, a dama, né? Ivani Ribeiro reescrevia novelas, elas continuavam sucesso. É isso que você deve o sucesso da Viagem, né? Do fato do tema central ser uma coisa atemporal. Tema ser atemporal, totalmente. Porque se você... Hoje, inclusive, a Globo, ela pondera muito na hora que escolhe uma novela para reprisar, justamente por isso. Em especial nesses momentos que a gente está vivendo de grandes quebras aí de paradigmas, visões de mundo, em que ela, por exemplo, foi obrigada no Viva a colocar uma tarja lá, essa novela representa atitudes e comportamentos dessa época. Porque, de fato, tem coisas que não dá. Muita coisa envelhece, né? Exatamente. Fica inadmissível, né, no caso. Alguém falou assim, a coisa começou a desandar quando a novela das 6 não era mais às 6, a das 7 não era mais às 7 e a das 8 sumiu, agora é 9. Agora é 9, mas desde 2011 que é às 9. A novela passou a 9h30. Entendeu? E tem o dia do jogo que me perturba. É uma loucura. Também. É uma confusão. O livro do Jornal Nacional tá acabando. Isso deve ser um desafio para uma obra fechada, né, ainda. Totalmente. Para você fazer o corte daquele dia. A primeira semana de Lugar ao Sol, ela começou na segunda-feira, teve seu horário normal. Na terça,
teve um outro jogo de futebol que não foi da quarta. Ela foi exibida em 20 minutos, às 11 horas. 20 minutos. Na quarta-feira teve o futebol normal da quarta. Ela foi exibida de novo em 20 minutos. Na quinta, tiraram um programa que ia depois do Jornal Nacional para ela ter os 40, 50 minutos dela. Ou seja, só na primeira semana ela sofreu aí um baque muito grande, vários abusos. A novela mais abusada de todos os tempos. Tinha que entrar na justiça. Exatamente. Porque alguns atores chegaram a falar publicamente no Instagram, dizendo que estavam decepcionados com a forma como a primeira semana daquela novela estava sendo tratada, né? Tá, tem uma questão que eu observo, já ouvi comentários, de que o Vale a Pena Ver de Novo está indo cada vez mais para trás. Né? Agora a gente tem 2 sucessos nas tardes da Globo, que são novelas de 20 anos atrás. Isso. Que é o Cravo e a Rosa e o Clone. Isso. Né? O que é isso? Outro dia uma amiga minha falou, porque as novelas de hoje não pegam mais, então estão tendo que recuperar coisa de 20 anos, 25 anos. Você concorda com isso? Não concordo. Não concordo. Eu acho que existe uma nostalgia que é própria de qualquer pessoa que gosta de um produto audiovisual, né? Seja cinema, seja série, seja telenovela. E a Globo tem carta para manga para isso. Ela tem muito sucesso que ela pode trazer. Agora, o que eu acho, quando ela cria um horário novo aí, onde ela botou o Cravo e Rosa, que seria de Malhação, era uma coisa que ela já vinha há muito tempo tentando e não conseguia, que era, nas 17 horas com Malhação, começar já a trazer um público para a novela das 18. Para ele já ficar ali até as 21, né, nesse horário nobre. E isso não estava acontecendo mais com Malhação. Malhação, ele não estava fazendo essa virada de levar as pessoas que estavam assistindo Malhação para outra novela. Especialmente os jovens, né? Que não estavam vendo Malhação pela televisão, mas sim pelo streaming, pelo YouTube, seja lá onde for. Então a ideia de trazer Cravo e a Rosa, que já tinha sido um sucesso, também não vale a pena ver de novo antes. 10ª reprise. Sei lá. Agora, Vem Tayane, muito pra uma isso. coisa, Amor de Mãe, aconteceu uma situação super, né? Foi nova, acho que pra história, até pra você que estuda novelas, né? Que foi uma novela que teve que ser inédito, né? Uma que teve que ser interrompida, né? 2 temporadas. E 2 temporadas, né? Muito boa essa Regina Casé voltou e o figurino não entrava. Teve que botar nesga na roupa toda Dona Lourdes. Pandemia, né? O paninho virou um lençol. E assim, eu queria que você fizesse a sua avaliação, a solução que eles deram, assim, eu avalio como uma vitória, né? Aquela fim. Com certeza. A gente tava no meio da pandemia, a volta da novela Amor de Mãe foi um alento para as pessoas que estavam em casa, assim, todo mundo trancado em casa. Você acha que foi bacana o resultado, a solução que foi dada para a novela? Atualizaram assuntos, né? Todo mundo voltou de máscara. Se você estiver falando como noveleira, não. Não? Não, assim, porque eu me vi vendo vários clichês que ela não tinha utilizado em nenhum momento ela anterior. Perdeu muito qualidade. Então, assim, ela precisou pegar esses clichês para conseguir dar conta de terminar as 2 semanas minimamente bem. E quando foi minimamente bem, eu digo que resolveu. Porque o desafio de pegar uma novela que ficou 9 meses fora, no meio, assim, no auge, onde a novela estava virando, de fato, para os capítulos finais, ou seja, no capítulo quase 100, essa novela ela é suspensa, né? No momento do clímax do conflito, né? Com a história lá da Regina Casé. Mas eu acho que quando ela voltou, diante disso, ela resolveu bem, né? Foram 2 semanas, então assim, imagine você resolver uma novela inteira em 2 semanas. E jogar milhares de capítulos no lixo. E jogar muitos capítulos no lixo. Tudo tá pronto, a novela tá concluída. Loucura. Transformou Exatamente. 50 em 10. Agora, assim, né? Pela falta de, assim, né? Como era só aquela novela que a gente tinha de nova, então, assim, acho que as pessoas abraçaram como... Muito, né? muito. Até porque Regina Casé, ela apaixonou as pessoas, assim. A figura, né, da Dona Lourdes, ela ficou um personagem apaixonante, assim, pras pessoas. Regina é carisma. E todo mundo queria a volta de Dona Lourdes, todo mundo queria que ela encontrasse o tal filho perdido. Então, de fato, isso foi um alento. Guerreiro, as pessoas falam que Regina Casé tem uns papéis, elas se assemelham, né? Como se ela fizesse sempre o mesmo papel com algumas variações. Olha, você concorda com isso? Não, isso é uma discussão danada, eu quero ouvir Thay também, que é o seguinte, ela inclusive já falou sobre isso. Ela disse que isso é preconceito, porque se você faz 3 empregadas, por que as 3 são iguais e 3 granfinas não são iguais? Porque muita atriz faz granfina a vida inteira e nem por isso são todas iguais. Então eu acho que Regina tem uma característica muito forte dela, porque tem atrizes que se anulam, que desaparecem nos personagens. Regina não, Regina é Regina fazendo tal coisa, mas nem por isso deixa de brilhar
Porque é uma das atrizes mais carismáticas e mais catalisadoras. E outra coisa, gera empatia, que é uma coisa muito importante, Isso, né? Você isso. torce pelo personagem. Isso. Regina é uma atriz Uma soberba. brasileira, né? Ela e Regina tem essa coisa do pé no Brasil. Sim. Ela sabe do que ela está falando. Ela diz mesmo que eu tenho cara de pobre. Ela mesmo fala que eu tenho cara de pobre. Então, eu vou fazer personagem que... É igual a Julia Lemertz, quando eu vejo hoje Quanto Mais Vida Melhor. Eu olho e falo, essa mulher não tem condição nenhuma de fazer papel de pobre, gente. É difícil. Com aquela altura, né? Assim, ela bota um vestido, acabou. Joga uma joia, você diz assim. O pior é quando a pessoa fica fantasiada. Mas aí tem um clichê. Beth Faria, envelheceu, tu faz a maluca de plantão. Ou seja, tem uma coisa, né, que é complicada, Verdade. né? Vamos, agora o Felipe Campana fala, tá, e pra você houve mudança no perfil dos noveleiros com o streaming? Houve muita mudança. Uma das questões que eu trato, inclusive, na minha pesquisa, é quais foram os critérios ou escolhas que essas pessoas fizeram para aceitar a digitalização ou não. Dizer assim, eu não, quero continuar vendo minha novela aqui mesmo na televisão, né, na horinha que ela passa. Separações e conflitos conjugais. Exato. Como teve aqueles que Esse é um tema temporal, hein? Como teve aqueles que resolveram, não, vou ver tudo no fim de semana, que foi o caso de Lugar ao Sol, que teve recorde na primeira semana, porque todo mundo resolveu ver a primeira semana todinha inteira. O que eu acho que também houve grandes mudanças, e aí é que a gente olha para o consumo e também precisa olhar para a obra, é que hoje, a minha hipótese é que essa obra já está sendo desenvolvida para ser consumida dessas várias formas. Então, assim, eu não posso mais contar só com esse consumidor que tá ali na hora que tá assistindo, que tem os breaks comerciais, que tem os ganchos. Porque aquela pessoa que vai assistir no streaming, ela vai ver de uma vez só. Então, isso tem que ser levado em conta também do ponto de vista criativo, né? Como é que eu lido com esse texto e como é que eu lido com essa instância de consumo que muda também a forma. E diminui também o potencial do que é anunciado. Exatamente. Né? É sem dúvida uma transformação. Aliás, esse gênero se transforma a cada momento. Diga, Valdir. Ainda falando sobre streaming aqui, algumas pessoas falando que as pessoas hoje não têm mais paciência para ficar esperando o outro dia. Então, assim, que a coisa do streaming, eu vejo isso em casa. Minha mulher, ela prefere deixar passar um tempo. Ela depois vê tudo. sentar pra ver tudo de uma vez, entendeu? Essa ansiedade, não tem paciência mais com o comercial ou com o breakpoint pro dia seguinte, né? Exato. E agora a minha ansiedade é ao contrário. Eu não maratono de jeito nenhum. Eu também não, eu assisto cada Eu dia. tenho pavor. Porque eu não posso ficar 4 horas vendo a mesma coisa, gente. Eu vou quebrar a casa toda. Agora deixa eu falar uma coisa. Aí eu vejo muito isso com alguns amantes de música, como você é um amante de novela, uma pessoa apaixonada por novela, que tem a coisa do vinil, né? Não, eu gosto de ouvir no vinil. Você é dessas pessoas que gosta de ver na TV? Você adere e abraça o streaming também? Eu sou as duas coisas. Assim, eu gosto do horário da novela, né? Eu sempre digo que eu sou a velhinha das 18 horas, hora da sopa. Então... A sopa com pão. Sopa com pão ali, morando no pão. Assistir a novela das 18 horas. Assim como também eu falo, não, vou assistir essa novelinha aqui das 9 para dormir. Mas, por exemplo, Um Lugar ao Sol, eu não tive tempo de ver muitos capítulos no dia, por conta de compromisso com a universidade, etc e tal. E eu assistia no streaming, mas no dia seguinte. Então, assim, na hora que eu tava ali tomando cafezinho da manhã, deixa eu ver a novelinha de ontem, o que aconteceu. Então, eu assistia. Então, Aí você vê só o capítulo do dia anterior, é isso? Só o capítulo do dia anterior. Você vê pessoa que disciplinada. você vê que ela abraçou o stream, mas não tanto, né? Exato. Vai na medida, entendeu? Exatamente. Ela não vê mais do que 2 capítulos por dia, não pode. Entendeu? Exatamente. Eu, por exemplo, tenho Viva agora, que tá passando Amor Quando Amor Se Paga, que eu sou apaixonada por aquela novela. Eu nunca vi uma novela Ari tão Fontoura, né? besta, Ari ser Fontoura. tão maravilhosa. Ari E que é Fontoura. um remake de Ivani Ribeiro. Exatamente. Não é o original? Não vou lembrar agora. Era uma novela de Ivani Ribeiro da Tupi, que foi refeita. Inclusive, parece que ia voltar agora e desistiram. Iam fazer mais um remake agora no horário das 6. Tá rodando aí essa conversa. E aí, eu assisto, passa no Viva todos os dias. E passa à noite também. Aí o que eu faço? Assisto à noite o capítulo do dia, já que eu perdi de tarde. Então, assim... Ou seja, é uma nas pessoa... horas vagas, Nas horas vagas, ela escova os dentes. E defende a tese. Agora, isso que a gente falou sobre a Regina Casé acabou puxando um gancho, né? Ana Rita Barbosa traz. E sobre aqueles atores que não saem nunca do personagem? Tipo assim, Mel Lisboa com a Anitta. Elis com Andréa Horta, né? Ainda personagem marcante é o Babalu dos atores, né? De o Babalu. Falando, inclusive, Babalu, né?
A personagem Letícia Spiller. Letícia Spiller, que ficou ali também. Marca e acabou. E o marido, o ex-marido, né? Ficaram, Raí e Babalu ficaram ali, né? Exato. Marcelo Novaes, né? Pra Acabaram sempre. ficando marcados por isso, né? São fraquitos, mas é outra questão. É. Mas tem grandes atores que também ficam marcados. E você falou ela falou que Regina Casé, eu tenho um cara de pobre, né? Ele falou assim, e Cristiane Torlone, gente, só pode fazer papel de rica. Ela tem cara de rica. Ela tem cara de pessoa rica. Ela é altiva, metida merda. Inclusive, Dia de rock, bebê, né? Dia de rock. inclusive Regina Casé já tá escalada pra próxima de João Emanuel Carneiro, que vai ser só no streaming. Que foi uma virada agora, né? Que diz que Glória Pires fez um trabalho, um despacho, que perdeu o papel e jogou pro streaming. Porque o papel ia ser de Glória Pires. Não sei se você sabe que Amor de Mãe foi escrita para Glória. Isso. E depois Regina Casé chegou de gaiata, pumba. E agora a vilã da novela era a Glória. Inclusive, João Emanuel deu uma entrevista falando que era o grande sonho da vida dele fazer um personagem pra Glória. Daqui a pouco é de Regina. Regina. Virou um mal-estar total. Entendeu? E aí fica a Glória Pires, maravilhosa na Fazenda, aguardando, recebendo o cachê dela maravilhoso todo mês. O salário. Mas alguém levantou aqui no chat, não vou achar, porque já falaram tanto. Hoje o programa tá bombando de mensagem. Alguém falou pra você, sua opinião sobre novelas mexicanas. Ai, gente. Tá voltando tudo no Globoplay. Tudo. Com a audiência lá em cima. E é cult agora, né? Cult. Totalmente cult. Como é café com cheiro de mulher? Café com aroma de mulher. Minha sogra adora essa novela. Valdir, Adora. Cláudio Sacramento gosta de quê? Chá com aroma de homem. Não gosto. Ele gritou aqui, não. Eu vou fazer uma novela gay pra Cláudio Sacramento. Claro que não. Chá com aroma de homem. Vai ser a Inclusive, próxima na novela Colômbia do tem uma SBT. novela sobre Pablo Escobar, né? Que foi um formato de novela, né? Tem. Na Argentina fizeram uma série com Bem Amado. Pegaram o texto da Bem Amada, a novela Bem Amada, e fizeram uma série. Foi um fiasco, mas Uma fada das fizeram. mexicanas. Olha, eu acho que a gente deve muito às novelas mexicanas, assim. Mexicanas, cubanas, argentinas, porque grande parte do nosso começo de pensar em teledramaturgia surgiu daí, com Glória Magadã, lá atrás, né? Que veio, trouxe os melodramas clássicos pra cá, e que eu acho que foi um momento de grande aprendizado que a gente teve. O que aconteceu com a novela brasileira é que ela acabou encontrando sua própria linguagem, né? E as novelas mexicanas, elas continuam com esse selo de melodrama. Então, as mulheres, de fato, são mulheres que sofrem até o final. Maquiadíssimas. Acordam maquiadíssimas. Só vem com ascensão social Cenas de mesmo. morte, Casamento, amor romântico. Então, é isso que a gente conta nas novelas mexicanas. Mas eu acho que, em termos de qualidade, falando do que elas se propõem como um grande melodrama, elas são muito bem sucedidas, né? Não é à toa que agora, né, tá vindo agora ressignificadas, né? Adoro essa palavra. Exatamente. E no Brasil, acho que aquela parceria da SBT com a Televisa, né? Lá do México, né? Que terminou, né? Inclusive, a Televisa agora, ela tá lançando um stream próprio, por isso que ela tá tirando, inclusive, algumas novelas de streaming como Netflix, fez essa parceria com a Globo, mas tem um tempo aí, porque ela também tá querendo investir no seu E o próprio outro streaming. gênero que a gente já pode falar, novelas bíblicas, né? Que foi uma coisa que a Record investe pesado. E assim, e o SBT com as infantos juvenis, né? Claro. Carinha de Anjo é hoje a série infanto juvenil mais vista no Netflix. Babi vai fazer uma participação em Carinho de Demônio. Que vai estrear brevemente no canal pago. O que é Chiquitita, gente, que até hoje é visto por mais de 1 milhão de pessoas no YouTube. Não, é impressionante. Impressionante. Como é que você vê esses fenômenos? Chaves, tem umas coisas assim que Carrossel, são... né? Carrossel, né? Exato. Vou falar primeiro das novelas bíblicas. Claro. Eu acho que a Record, ela, infelizmente, eu falo infelizmente aqui por uma questão ideológica, encontrou esse nicho. O que é bom para uma emissora encontrar o seu lugar, porque às vezes ela se dá conta que não dá para brigar com aquela que é muito mais hegemônica, tem mais tempo, tem mais lugar de consagração do que ela ir ali por um caminho e fazer. Se dizer que é boa, aí já é outra história, né? Porque em termos de roteiro, etc e tal, quando eu assisti esses dias um pedaço, aí você vê o pessoal lá na árabe, né, que deveria ser daquela região, falando naquele Rio de Janeiro cheio de chiado. Todo mundo branco, Todo não tem mundo ninguém. branco. Aí eu falo, gente, é uma assim, confusão de uma raça loucura. terrível. Mas, ok, vá ali no seu lugar. E o mesmo eu digo pelo SBT, assim, achar esse universo infanto-juvenil foi uma grande sacada, porque eles viram que não dava mesmo para competir e tentaram competir por muito tempo. Porém, foi uma faca de dois gumes pro Silvio Santos, né? Porque o fato dele fazer novela infanto-juvenil diminui muito a possibilidade de publicidade, que é um dos maiores modos da telenovela ganhar dinheiro, porque não pode fazer publicidade para criança. Né? Inclusive, ele respondeu alguns processos sobre isso durante o Carrossel.
Então Ô, difícil. que saudade de Xuxa, hein? Que jogava tudo. Se lembra? Quando Xuxa, menino Xuxa, a criança comprava, ela deu uma Anos 80, meia-culpa. anos 90, Ela terra de deu uma ninguém, meia-culpa, assim, não foi culpada, como responsável pelas crianças gastarem loucamente. Total. Última de hoje, que a A gente já última tá de chegando hoje, no alguém final. falou pra gente comentar sobre Crow, o personagem Crow, que é uma novela que gerou um personagem que virou um filme, né? Isso. Então, assim, não sei se isso já aconteceu antes. Já viu que tem um já personagem viu que foi. Que virou um filme? É. O que eu acho, assim, falando de Crow especificamente, é Aguinaldo, né? Ele vai trazer aquela coisa caracterizada, caricata o tempo inteiro, e Crow foi mais de uma questão dessa. Inclusive, Fina Estampa foi a novela que a galera odiou que fosse escolhida pra ser o... E foi um sucesso E foi um estrondoso. sucesso, pois é. Quando voltou. Mas fez mais sucesso do que na estreia. Exato. Por aquilo que pareça, comparativamente. E aí né? a gente vai pro contexto, as pessoas não aguentavam mais ver notícia de pandemia, queriam o quê? Qualquer coisa que pudesse distrair. Agora, tem um dado aí, só pra gente se encerrar, que eu não posso deixar de registrar. O que o ator faz com o personagem. Cerrado soube fazer. Isso. Ele pegou Crow e humanizou. E a partir daí deixou... Porque uma caricatura não suporta. Então ele criou, humanizou de tal maneira que o personagem chamou a atenção e virou uma Diferente atração. do personagem Imperador, que tinha o blogueiro... Chatíssimo, Que Paulo era Betti. Paulo Betti. Chatíssimo, caricato, que chato. conseguiu destruir, né? Era aquela chata, figura, a bicha né? chatíssima. Uma bicha chata. Chata, enjoadíssima e falsa, né? Falsa Artificial. demais. Não é assim, não. Agora, já que a gente tá terminando o programa, né? Agradecer a Thay, eu vou deixar a última pergunta pra você, já que veio sintonia, que LSS pergunta: Guerreiro, cachorro tem alma? Mas isso não é pra mim. Já Isso vamos já é deixar pra 2 essa da tarde. pergunta para Medrado. A doutoranda pela UFB, especialista em previsão de tendências e comportamentos do consumidor pela IESB Brasília e em teledramaturgia pela Belas Artes de São Paulo, professora da Universidade Federal do Oeste, roteirista e produtora do podcast No Sofá, todo dedicado a telenovelas. No doutorado, desenvolve a pesquisa sobre modos de consumo e telenovela na contemporaneidade. Diante dela, eu sou um asno. É um release pesadíssimo, a mesa tá emporcada. Eu estou aqui já no terceiro prato de feno. Pois é, minha gente. Ai, Vai gente, voltar aqui obrigada. outras vezes pra gente já daqui a 30 capítulos avaliar o que está acontecendo com Pantanal. Por favor. Inclusive, eu sei de 3 mulheres que estão tomando banho de rio desde ontem. Pra entrar no clima. Tem uma que tá em Jacuípe, já tá toda inchada, de tanto tomar banho de rio. E Ana Maria hoje de onça? Que foi aquilo? Isso eu Ana não vi, Maria não. entrou de onça hoje no programa. Ana Maria. Medrado. Guerreiro, ela pintou o rosto de onça mesmo. Ana Maria pode. Ana Maria já Não. perdeu a relação com a realidade há muito tempo. Isso Ana Maria é. tá liberada. Eu tirei uma foto, vou lhe mostrar agora. Eu não quero ver, não. Eu prefiro Vai passar, evitar. vamos almoçar agora, Eu prefiro então, evitar, porque o pior é que a produção sugere e ela topa. Não, diz que as outras também, em outros programas, também entraram vestidas de onça. Mas ela ainda bem que pintou. nenhuma tentou se transformar. Seria o isso. pior. Andar pelo Eu chão, quase se entrei hoje arrastar. aqui vestida de onça Trejeitos, também. ela fez o rá. Não, ela imitou a Anitta. Fez a coreografia. A do chão? Foi puxada. Bom, gente, o acontecimento do final de semana é a participação de Jojo Todinho na Dança dos Famosos. Segundo Alexandre, ninguém vai conseguir carregar. Antes que me chamem de gordofóbico, eu vou encerrando o programa de hoje. Ela pode ter outras soluções. Eu adoro ela, acho ela incrível, uma figura incrível. Incrível, mas realmente, Babi, vão ser coreografias bem específicas. Daqui a pouco a gente volta. Melhor terminar, viu? A Guerreiro gente tá falando, tá? Guerreiro tá Agora falando. é Cláudio Sacramento seguindo adiante com Medrado e Sintonia. Até já, minha gente. Um abraço. Obrigada. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Se você ainda não teve